Esta mañana me he levantado. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado. Doutor Leonardo Della Páscoa, também conhecido sob a alcunha de é o Doutor Bella Ciao. O nosso único parceiro que quando entra é saudado com uma cortina musical específica, hein? É. Que privilégio. Pois é culpa do José Aldo isso, né? Mas não é ruim, né, doutor? Não, de jeito nenhum. Ah, bom. Tem tudo a ver com o papel, eu acho, que eu ocupo aí dentro do programa, né? Não vem com essa conversa, doutor. O senhor é dos nossos. Doutor É Bella Ciao. uma questão de tempo, nós vamos lhe trazer pro nosso lado, doutor. Como é que é a expressão que o José Aldo, o movimento conservador? É a frente conservadora gaúcha. Tem que me convidar para os jantares, então, É, José sim. Aldo. Não, é que Eu tô a ouvindo pandemia, esse momento. a pandemia não nos permitiu. A gente faria o primeiro, teria ata e tudo mais, mas não deu. É verdade. Fomos vencidos pela pandemia, mas vai acontecer. É verdade. 3 dias antes do jantar tivemos que nos recolher, né? Foi isso. Foi naquela semana, Pois né? é, Naquela pois é. semana. Era- Foi naquela semana. Era o pra aniversário. ser na sexta-feira. 28 de março era o aniversário do presidente da frente. Aí vocês lembraram de um compromisso que a gente teve que cancelar e o nosso produtor tá lembrando de um churrasco que a gente deve pra ele, né? A gente fez aqui, na verdade fui eu. Não é a gente deve, eu devo pra ele. Ele disse, não, eu vou conseguir o presidente Bolsonaro, o presidente vai dar entrevista pra nós. Tá bom, quando conseguir eu te pago um churrasco. Aí ele lembrou lá, saltou da cadeira e disse assim, meu churrasco, né? Começou a girar espeto lá. Tudo bem. Doutor, as angústias, a ansiedade e às vezes até a depressão em relação à incerteza do futuro. Muita gente está vivendo isso agora, seja especialmente em relação ao emprego, né? Acho que é o que mais talvez alimenta esses sentimentos, digamos assim, de que, né, o que vem pela frente, né? Eu vou ter trabalho ou não vou e por aí vai. Esse sentimento é próprio das pessoas mais humildes? Acho que não é exclusivo, não. Bom, na verdade, os sentimentos todos nós temos, né? Todos, e temos todos eles. O do medo do Bons futuro. Todos nós temos. Eu tenho certeza que tu, como bom conservador, também tem medo em relação ao futuro, né? Essa semana eu escutei muitos relatos de pessoas com medo e insegurança em relação a isso. E diversos tipos de medo, não só em relação ao trabalho, mas com medo de empobrecer, de ficar doente, medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado. Hoje foi a semana do medo. Medo de perder o parceiro ou a parceira, de sair para a rua, de perder o controle com os filhos, Guilherme, ouvi bastante relatos assim, medo do transporte público, de perder o familiar, e para mim o mais triste de todos os medos, que é o medo de morrer sozinho, né? É medo para mais de metro esse, né? Sabe que esse Medo medo eu nunca tive, doutor. Agora o senhor chamou atenção para uma modalidade, para uma espécie de medo com a qual eu nunca me deparei. A gente tem tantos medos. O medo de perder os filhos para a droga é um dos que eu sempre tive. Esse é um medo importante, né, José Aldo? E agora, com o período da pandemia, o medo de morrer sozinho, ele se tornou bem real, porque, infelizmente, está acontecendo. Tem muita gente morrendo sozinha, né? Sem poder ter contato com os familiares e tudo mais. É uma situação que potencializa todos os sentimentos, e essa semana, curiosamente, eu ouvi muitos relatos desses medos que eu contei para vocês. Porque o medo, ele é um fenômeno afetivo defensivo, né? É um recurso de enfrentamento, uma defesa e também uma comunicação do nosso mundo interno com a gente mesmo. Ele nos sinaliza, nos dá um alerta para o aparelho psíquico de que a gente tem que se preocupar com algo e tomar alguma atitude, né? Assim como a ausência do medo também é sinal de doença, tá? É preocupante. Ele tem vários graus, o medo, e situações a ele associados, desde fobia, ansiedade, angústia, pânico, até pavor noturno, terror, uma agonia impensável e pesadelos, né?
Tudo isso depende de quanto a pessoa tem autoconhecimento sobre o próprio mundo interno, sobre como é que ela funciona, sobre as próprias emoções e as próprias reações. O amadurecimento emocional, ele é fundamental, né? Quanto a pessoa consegue se conectar, quanto a pessoa consegue identificar e dar nome para as próprias emoções. Quando a pessoa não sabe dar nome para as próprias emoções, amigos, ela fica num limbo, ela fica com um monte de sensação que ela pode dizer que é boa, ruim, mas não consegue identificar o que é, e também atrapalha o raciocínio e a tomada da decisão das pessoas, né? A educação emocional, ela é muito importante, e a gente está num momento em que isso é fundamental. O índice do nosso país de analfabetos emocionais é muito grande. E esse pessoal, que não tem a menor ideia do que se passa dentro deles mesmos, fica às presas pelas próprias emoções. Eu tenho visto, e reage doutor, automaticamente. Eu tenho visto colegas que estão com medo do contágio da Covid-19 e que não estão saindo de casa e não querem sair do home office de jeito nenhum. Mas é questão da parceria. Aí também depende da parceria também, né, Zé Aldo? Guilherme Bauman, né, queridos amigos. É um processo de identificação que rolou agora aqui. Eu não sabia, não, sério, eu não pensei no Voltaire. Ah, bom. Não. Caiu o chapéu na cabeça. E tem senhores, pessoas com mais idade que igualmente potencializaram esse medo da contaminação e que estão um pouco traumatizadas. Como é que faz para lidar com isso, para controlar isso, para superar isso, para conviver com isso? Olha, o que mais determina, vou ser bem sincero com vocês, tá? E transparente, o que mais determina o que a gente sente medo nos estudos e na área da psicanálise, que é o meu forte, né? É o modo saudável, quanto nós fomos amparados e cuidados em todos os sentidos, desde os cuidados materiais até os emocionais, pela nossa mãe, pelo nosso pai ou pelos quem cuidou da gente na primeira infância. Os 7 primeiros anos são os mais fundamentais nesse processo. Mas, digamos, já passamos os 7 primeiros anos, temos um medo, o que a gente faz agora? Nossa mãe não cuidou da gente como a gente gostaria, quanto a gente precisava, o que a gente pode fazer agora? Penso que uma das coisas mais importantes é a gente ter empatia com os próprios sentimentos, as próprias emoções e o próprio mundo interno. O que significa isso? É eu conseguir me conectar e identificar e dar um nome para cada sentimento e cada emoção. Ou vários nomes, porque às vezes a gente está sentindo um monte de coisa ao mesmo tempo. É importante a gente dizer que está sentindo para nós mesmos um diálogo interno. Guilherme com Guilherme, José Aldo com José Aldo, Leonardo com Leonardo, Voltaire com Voltaire. Apesar desse ser um grande desafio dele, né? Mas deixa para ele isso. Então, como é que é nomear o próprio sentimento? Quando a gente diz que está com raiva, quando a gente diz que está triste, quando a gente diz que está nervoso, isso é o primeiro passo rumo ao autoconhecimento, porque isso tende a diminuir o grau daquilo que a gente está sentindo, significa a nossa experiência emocional naquele momento, a gente dá um significado para a nossa experiência e diminui a tensão da nossa mente e consegue voltar a raciocinar a que necessidade esse medo está atrelado. É um medo de necessidade de saúde, para esses que querem ficar só em casa, como disse o José Aldo, é uma necessidade de segurança, é financeira, é uma necessidade de cuidados, de amor, é uma necessidade de paz dentro do ambiente familiar, que pode estar muito tumultuado. Então, o rumo para a gente lidar com o medo e qualquer outra emoção que a gente tem é buscar esse processo de se conectar com a gente mesmo, ter autoempatia com as nossas fragilidades, com a nossa vulnerabilidade, acreditar que a nossa vulnerabilidade não é uma fraqueza, pelo contrário, ela é uma força que o ser humano tem, porque quando o ser humano fala da própria vulnerabilidade para ele mesmo
e depois comunica para as próprias pessoas, digamos, para a esposa, para o filho, fala da própria insegurança, fala das próprias preocupações, não se mostra ser forte e irretocável, o ambiente fica mais empático e ajuda, acolhe essas emoções e facilita porque as pessoas e a pessoa possa voltar a raciocinar de uma maneira mais saudável e usar o medo de um jeito mais adaptado à nossa sobrevivência, né? Sim. Vai, Voltaire, depois eu tenho duas perguntas, na verdade uma impressão de um ouvinte e uma pergunta de uma outra ouvinte nossa, mas vai daí, Voltaire. Não, só em cima do que o doutor falou agora, por exemplo, que a ausência do medo, ela também é perigosa. A pessoa sem medo, ela acaba se sentindo, né, uma espécie de super-homem, e aí não acontece nada com ela, e é um grande risco, né, para a pessoa. E como o medo também é uma questão de autopreservação. Por exemplo, né, e esse tema que ele trouxe até os 7 anos, aí né, tem essa questão do medo. Aqui em casa, cuidando, tem criancinhas aqui, se nota, a criancinha tem medo de altura, tudo, enfim, isso é bom, porque ela vai aprender o medo, não vai querer cair, não vai querer correr, né, esse risco. E olhem o caso que aconteceu em São Paulo aí agora, envolvendo essa criancinha aí de 5 anos, que a patroa da empregada deixou a criancinha sozinha, um tema de repercussão nacional. Não tinha noção do perigo, né? Não tinha noção do perigo dentro do elevador, mas certamente também sem medo, porque... Mas certamente sem medo também, porque ela começou a escalar ali o duto dos condensadores do ar-condicionado, né? E ela estava no 9º andar. Mas a patroa da mãe, né, que era empregada doméstica dela, pagou uma fiança de R$20 mil e foi liberada. E ela que apertou o 9º andar para a criança sozinha dentro do elevador. Exatamente. O nosso ouvinte aqui, o Marco, ele escreve pra gente fechar aqui, diz que tem se sentido mais emotivo ultimamente, e a Clarice, que é um negócio, eu já ouvi isso de mais gente também, a Clarice Lenen Wolf escreve para nós o seguinte: e essa sensação estranha do tempo passando rápido sem render, né, digamos assim, entre aspas, juntando os afazeres do dia de uma forma bastante atípica, né? Isso também essa mudança de rotina provoca essa sensação que a Clarice traz, né, doutor? Sim, tem gente até que tem dificuldade de saber que dia tá hoje, né, de tanto se tempo. perde no calendário, no calendário, exato, mas a respeito do que o Voltaire estava falando, retomando um pouco, até para fechar e não tomar o tempo do encerramento de vocês do programa, a ausência do medo, sim, Voltaire, né? Tu que trabalha muito com a crônica policial sabe disso, né? Quanto menos tem, a ausência do medo pode provocar atos delinquenciais, pode provocar crimes, né? Facilita muito nesse sentido, e até em mentes mais psicopáticas. Eu não acredito que existe sujeito sem medo nenhum, nem um psicopata que a gente descreve como mais frio, né? Ele tem menos medo do que todos nós, mas algum grau de medo todos nós temos, né? Então essa é uma questão importante. O psicopata deve ter medo da própria morte, porque ele mata os outros, mas ele não se mata. Mas é que tem o prazer envolvido no maltratar e cometer o maior número de atrocidades possível. Essa é um prazer bastante perverso, né, que envolve os psicopatas, infelizmente. Não, desculpa, Bom, que a gente amigos, acabou interrompendo, doutor, por favor. Pois é, acho que eu tenho muitas perguntas, falha. mas a gente vai ficar para a semana que vem. Quer deixar uma sugestão? Que eu sou que nem criança, sempre me surge uma pergunta a mais. Um abraço para o doutor Jamil Banura, professor da Universidade Federal e que está nos assistindo agora, um fraterno irmão, grande figura, está nos acompanhando, prestigiando esse bate-papo com um especialista numa área que para nós é tão importante. Eu percebi que quando o doutor começou a falar, começaram a entrar perguntas. Não, tem. O pessoal se identifica e reconhece esse momento diferente. Foi bom tu ter dito isso, sabe, José Aldo, porque nas últimas semanas deve ser os toques e as conversas que eu tive com o Voltaire, agradeço até ele por causa disso, mas a repercussão das nossas conversas tem sido bastante grande na live, anda aumentando bastante a interação das pessoas,
Agradeço muito a quem escuta a gente e participa. Eu fico um tempo depois na live respondendo os comentários e dando bom dia para os amigos. Se quiserem, estarei ali daqui a pouco dando... Então Vocês querem ideologizar o terapeuta. Vocês querem politizar o terapeuta. Se politiza tudo agora nesse país. Vocês querem fazer isso até com o terapeuta. Já estão convidando ele para um jantar de filiação na frente do Zé Aldo aí. Vocês têm que deixar o homem falar sobre o que ele sabe falar. Nós queremos salvar o terapeuta. Não, ele sabe falar Mas tu também sabe, sobre né, outros você, que isso assuntos. não adianta muito. Tu me conhece há mais de 20 anos, sabe que é difícil. Doutor, em 30 segundos, se for possível isso, está acontecendo um fenômeno trágico no Brasil de um brasileiro morrendo a cada minuto, pela estatística de ontem para hoje, das mortes pelo coronavírus. A experiência prática do senhor tem levado a contato com pessoas com medo da morte? E o que faz com isso? Com certeza. E ele quer que tu responda tem... isso em 30 segundos, doutor. Tá, vou responder bem rápido. Sim, tem pacientes que não querem contato com ninguém, estão trancados em casa, com um medo enorme. Quando vem algum familiar, dificultam a entrada. Tem bastante situações assim, sim. A gente pode explorar mais esse tema, porque teve gente mandando mensagem nesse sentido. Isso pode evoluir para uma fobia social, né? É verdade. Sem dúvida. Doutor, o risco que se corre no programa, na verdade, é que o doutor Leonardo Della Páscoa está sendo rebatizado, né? Ou seja, na live a Vânia já escreveu, doutor Leonardo Bella Tchau. Esquece o Della Páscoa, entendeu? Doutor, um abraço. Pedindo até live aqui, tem gente pedindo até live na live de vocês. Na live, exatamente. Bacana isso. Meu caro, um ótimo fim de semana. Sexta que vem a gente conversa de novo, se Deus quiser. Valeu, amigos. Um abraço para todos aí, pro Voltaire, pro Jurandir, José Aldo, que ficou famoso essa semana com uma declaração que deu aí num programa esportivo, né? É sempre uma alegria, doutor. Opa, tem que revelar isso aí. Foi. Vamos lá, gente. Vocês já comentaram ontem, eu ouvi o Antônio Augusto comentando a participação. Mas é para outro horário, doutor. Nesse horário dá problema. Nesse horário vai dar complicação. Eu já falei, a direção da casa tá ouvindo, ela ouve o bom dia. Do seu Cisne. Do seu Cisne, do nosso diretor Claudinei. No rádio do carro, com as famílias. Nesse horário não dá. Doutor, um abraço. Um abraço, gente. Bom final de semana.